mais um papelão protagonizado por esse time do Corinthians. Uma vergonha, outra vergonha. Vamos lá, vamos falar desse Goiás 3-1 Corinthians lá no Serrinha. Estreia do Cuca aí no comando técnico do Corinthians. A primeira coisa que eu queria dizer é: o Cuca claramente não conhece o elenco do Corinthians, não conhece as opções que ele tem, não conhece os jogadores que ele tem, não conhece o que esses jogadores vêm entregando, vêm fazendo. Eu acho que teve dedo do Lázaro na escalação e nas mexidas de hoje, eu acho, já que ele é um dos assistentes. E para mim foi uma continuação do trabalho do Lázaro. As poucas mudanças que tiveram, poucas coisas de diferente foram sumindo durante a partida. E um Corinthians que parecia que ia fazer o primeiro gol, ia ter o controle da partida, ia chegar ao segundo gol, cede o empate, cede a vitória e vai para um abafa totalmente desesperado, sem coordenação nenhuma, e toma o terceiro gol, um gol do Apodi. Bom, vamos falar do jogo aí, né? Corinthians abriu o placar, Corinthians que começou jogando pior do que o Goiás, o Corinthians abre o placar, gol do Roger Guedes que vem decidindo. O Roger Guedes vem fazendo a diferença nessa equipe do Corinthians. E só o Roger Guedes. E, calma, antes de falar desse jogo, eu vejo muita gente falando de Renato dependência. Que o Corinthians tem uma Renato dependência. O Corinthians não tem merda nenhuma de Renato dependência. Essa é a questão. O Corinthians não tem nada. O Corinthians não tem nada. Nada. Nem com o Renato, nem sem Renato. Esse time não tem nada. Esse time não tem merda nenhuma. Esse time sobrevive de individualidades. Individualidades que hoje estão sendo do Roger Guedes e quando tem o Renato Augusto. Quando ele joga também, tá? Quando ele joga, porque não é todo jogo que o Renato Augusto faz algo. Ele organiza o meio campo às vezes. E tem jogo que não faz nada também. Vai sobrar para Renato Augusto hoje também. Que quando também precisa dele, ele tá machucado. Não existe Renato dependência. O primeiro tempo contra o Ituano na eliminação do Paulistão já estava sendo uma vergonha. E o Renato Augusto estava em campo. A gente começa a perder no jogo com o Renato Augusto em campo. Talvez o pior momento do Corinthians no jogo é com o Renato Augusto em campo naquele dia. Então eu não acho que exista uma Renato dependência. Sei que o Renato Augusto tem uma qualidade técnica muito superior, que o Renato Augusto encontra passes e organização de meio campo que outros jogadores não conseguem, porém eu não vejo uma Renato dependência. Porque para mim uma Renato dependência seria como quando a seleção brasileira tinha uma Neymar dependência. Que com o Neymar ia ganhar. Sem o Neymar não ia ganhar. Mas com o Renato Augusto nós não ia ganhar. Sem Renato Augusto nós não ia ganhar. Porque esse time fora de casa é uma vergonha. Esse time dentro de casa tem sido uma vergonha. O time do Corinthians é uma vergonha. É uma merda que vem apresentando em campo. Uma bosta que vem apresentando em campo. E um treinador que claramente não conhece o elenco, não conhece os jogadores que tem, não sabe que o Paulinho tá mal, não sabe que o Maicon tá mal, não sabe que o Duqueiroz não é mais jogador do Corinthians, gente. E aí ele vai botar o Duqueiroz de lateral e ele me tira o Bruno Mendes, o melhor zagueiro do elenco do Corinthians, ele me tira, pra deixar duas geladeiras em campo, 2 jogadores pesando 800 quilos. E aí, quando o Goiás botou o Apodi, o Goiás deitou no Corinthians, fez o que quis. Porque o Corinthians tinha 2 geladeiras na defesa. Tinha um jogador que não sabe marcar, não sabe atacar, não sabe fazer merda nenhuma, que é o Duqueiroz. Sabe dar uns passes e olha lá. E quando acerta o passe também. E um aposentado na lateral esquerda. É isso que o Corinthians tinha. E por isso eu acho que é a continuidade do Lázaro. Foi o Lázaro que mexeu nesse time. Foi o Lázaro que fez mudanças nesse time. Por que eu acho que foi o Lázaro? Porque o Lázaro não mexe com medalhão. Se bem que o Cuca também tem esse perfil em muitos dos trabalhos dele. O Atlético Mineiro é um time cheio de medalhão. E ele me desenterrou o fantasma de Kiev, gente. Qual o sentido de pôr o Júnior Moraes com o time buscando fazer um gol de empate? Não tem sentido algum, gente. Não tem sentido. Na verdade, tem um sentido de uma bola aérea, um centroavante a mais, mas ali é que ele não conhece o elenco, é isso que eu tô querendo dizer. Porque você já tinha como centroavantes o Yuri Alberto, que tá jogando mal, e nós vamos falar do Yuri Alberto ainda. O Paulinho, que é a bola aérea no Paulinho. O Júnior Moraes, ele não é bom na bola aérea. O Júnior Moraes não é bom na bola no pé. O Júnior Moraes não é bom no passe. O Júnior Moraes não é bom no pivô.
Pra que ele colocou outro jogador num time que não tem nem armador, gente? Um time que não tem armador. Por que 3 jogadores de 60 centroavante, fora o Pedro e o Roger Guedes que estavam lá na frente? Quando não se tem um armador, ele acha que o Michael estava bem. O Juliano ficou muito tempo em campo. Claramente o Juliano ficou muito tempo em campo. Porque ele acha que o Juliano é armador. Ele não conhece o elenco dele. E o Juliano não é armador. Uma vergonha, tá? Eu achei que o Corinthians ia ganhar esse jogo. Eu tava confiante que o Corinthians ia ganhar esse jogo. Deixa eu até diminuir a luz aqui, porque eu acho que vai melhorar aqui na filmagem. Eu tava confiante que o Corinthians ia ganhar esse jogo. O Corinthians fez o primeiro gol e começou a mandar na partida. E aí, podem ver comigo, teve 3 lances iguais no primeiro tempo. O primeiro, o Bruno Mendes salvou, que seria o gol do Goiás, no escanteio que veio pela esquerda da defesa do Corinthians, pelo lado do seu Fábio Santos. O jogador do Goiás já vinha para vir cabeceando, o Bruno Mendes mergulhou e tirou. O segundo foi o gol do Goiás. E o terceiro quase foi a virada do Goiás, que a bola foi para fora, uma cabeçada que o cara cabeceou mal. 3 lances iguais no primeiro tempo nas costas da Avenida Fábio Santos. Esse time do Corinthians não é pra competir alto. Eu não sei porque eu me iludo ainda. Eu não sei porque eu me iludo ainda. Porque eu me iludo. Eu, como corintiano, o Corinthians ganha de 0-0 num gol cagado. Eu já pensei agora. Agora, é 2017. Voltamos. Voltamos. É contra tudo e contra todos. Quando todo mundo acha que não vai dar, aí que o Corinthians vai lá e mostra que dá pra vencer. E eu me iludo, porque eu sou otário. Eu sou otário em me iludir com um time. Um time de aposentado, um time sem vergonha no futebol. Um time sem vergonha no futebol. Um time que tem que depender do Roger Guedes. Do Roger Guedes. Que há um ano atrás eu fazia vídeo falando que o Roger Guedes era preguiçoso, que o Roger Guedes não corria, que o Roger Guedes não tinha cara do Corinthians, que o Roger Guedes não se dedicava. E eu ainda acho ele individualista. E o Roger Guedes, mesmo sendo tudo isso individualista, é o craque do time do Corinthians. Porque de resto tá sobrando pra todo mundo. O Fagner, quando precisa, cadê? Não tem? Não tem? Não tem. Renato Augusto precisa, cadê? Não tem. Rafael Ramos, que fisiculturista, gente. O Rafael Ramos não é jogador de futebol. Não quer mais jogar bola. Vai embora o Rafael Ramos também, é uma herança péssima que o Vitor Pereira deixou. O Fausto Vera é um bom jogador do Corinthians, o Cuca me tira o Fausto Vera pra pôr Marco e Paulinho, gente. O Cuca não sabe como tá o elenco do Corinthians e o Lázaro tá mentindo pra ele. Ô Cuca, os jogadores do Corinthians que você colocou estão maus. O Pedrinho vai ser queimado. A carreira do Pedrinho vai ser queimada. O valor que o Corinthians poderia ganhar com o Pedro. O Pedro, não é Pedrinho também, essa narradora ficou falando Pedrinho, não é Pedrinho, é Pedro. O Corinthians vai perder esse dinheiro porque vai ser um jogador que vai ser queimado. Um jogador que ninguém se aproxima dele. Um jogador que demonstra ter habilidade, ser bom. Ele tentou jogadas individuais, ele conseguiu algumas, por exemplo, a última finalização do Corinthians foi dele. Só que ele vai ser queimado porque é um time que não funciona, um time que não tem meio campo, um time que não tem encaixe, um time que sobrevive de bumba meu boi, bumba meu boi, bumba meu boi. E isso eu usei como pretexto para muitas vezes defender o seu Yuri Alberto também. Porém, o Yuri Alberto, quantas vezes vocês não viram, ele domina a bola, ele tem liberdade para correr, não é uma bola que chegou mal para ele, mas ele pegou a bola, ele tá bem com a bola dominada, já tá de cabeça erguida, e aí ele fica lá, que eu faço? Que eu faço? Que eu faço? E não sabe o que fazer com a bola e toca errado e decide finalizar quando é pra tocar. Toca quando pode prosseguir mais. Não tem confiança mais no Yuri Alberto pra jogar. Até o Yuri Alberto tá sendo prejudicado. É um time que não tem meio de campo. Não tem meio de campo. E vou falar outra coisa. O Renato Augusto nunca foi armador. Nunca. O Renato Augusto nunca foi armador. Ah, mas você vai falar pra mim o Renato Augusto é o cara da pré-assistência. O Renato Augusto é o cara da organização no meio de campo. Em 2015, eu vou falar por você porque eu acho isso. Em 2015, o meio campo era Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Malcom e Wagner Love. Num 4-1-4-1. Mas eu vou falar só do meio pra frente. O Ralf fazia esse 1, ok, defensivo ali, cão de guarda. Ninguém fez nunca um 4-1 contra 1 como volante como o Ralf fazia. Renato Augusto e Elias não eram responsáveis pela armação, gente. Eram responsáveis pela organização. O Elias pela infiltração e o Renato Augusto pela organização de meio campo. Por um passe
pra abrir pra uma lateral, pra cadência de jogo. E quem era o armador daquele time? Quem era o armador daquele time? Jadson, jogando pela direita. Jogando pela direita, ele armava 14 assistências, se eu não me engano, 14 gols naquele ano. O Jadson era o armador, porque o Renato Augusto nunca foi armador. Vendem uma mentira pro torcedor corintiano. Vendem uma ilusão pro torcedor corintiano. Que o Renato Augusto é esse armador. Não é. Não é esse armador. O Renato Augusto é organizador. É um organizador de campo. Mas tem muita qualidade, por isso faz a função e faz bem ela. Só que não é o que ele é especialista em fazer. Vou dar outro exemplo aqui. Danilo. Danilo do Corinthians. Outro organizador. Jogador de cadência de jogo. Jogador de controle de bola, de saber o momento de atacar, o momento de se defender. Um jogador que o jogo tá pegando, a bola vai morrer no pé dele, ele vai acalmar o jogo, ele vai arranjar um passe qualificado, mas não uma assistência. Mas achava também. E quem era o armador do time de 2012? O Alex. O Alex era esse armador. Concorda com o que eu tô falando? Comenta aí. Pode comentar, eu gostaria de ouvir opiniões contrárias também. Seleção Brasileira de 2018. Renato Augusto jogando. Não era o armador, gente. Não era o armador. O armador é do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é do armador. Pelo lado direito, que é o mesmo técnico Tite. Como ele usava o Jadson. Pelo lado direito, o Coutinho pelo lado direito era responsável pela armação. E foda que você tinha o Neymar. Então o Renato Augusto não é o cara dessa armação. O Juliano não é o cara de armação. O Watson não é um cara de armação. O Pedro não é um cara de armação. O Matheus Araújo é segundo volante, não é um cara de armação. O Corinthians não tem um armador. O Brasil não tem um armador. Mas o Corinthians insiste em jogar num esquema que necessita de um armador. E os atacantes vão sofrer. Vão sofrer. Mas aí também não é motivo pro Yuri Alberto tá errando passe, tá errando final, tá errando tudo que tenta. Olha, de verdade, que bosta de jogo do Corinthians. Ele me pôs o Rony, mano. Ele me pôs o Rony. Ele tirou o Bruno Mendes e me pôs o Rony. Ele deixou a geladeira Balbuena, que eu já passei muito pano. Eu já passei muito pano pro Balbuena. E Gil na defesa. Ele botou o Duqueiroz não é mais jogador do Corinthians. O Duqueiroz vai embora daqui um mês e pouquinho, pouco mais de 2 meses. Pouco mais de 2 meses o Duqueiroz não vai embora. Vai ajustar um time com o Duqueiroz jogando? Ele me tirou o Fausto Vera. E aqui não é uma crítica ao trabalho do Cuca, porque nem teve tempo de ter trabalho nenhum. Ele não teve tempo. É uma crítica, ele não conheceu os jogadores. Ele não conhece os jogadores e a pessoa que está auxiliando ele, que é o Fernando Lázaro, não está passando as coisas certas para ele. Para ele ter feito substituições, essas substituições. Não faz sentido, gente. Contra o Argentino Júnior, nós estávamos precisando fazer o gol. O quem entrou? Romero. Romero entrou. Tudo bem que não é um jogador que vai ajudar a fazer o gol. Entrou Romero e Rony. Aí nesse jogo, um jogador que não é relacionado a 10 partidas, que é o Júnior Moraes, ele fala, já sei, eu vou pôr o Júnior Moraes sem ritmo de jogo, sem bola aérea, sem finalização, sem passe, sem merda nenhuma. Ele põe o Júnior Moraes. Não defendendo que o Romero tinha que entrar também, pra mim não tinha que entrar nenhum dos dois, tinha que entrar o Adson, o Matheus Araújo, até porque eu acabei de falar que eles não são armadores, mas é o que tem pro Corinthians sentar uma jogada de velocidade, uma jogada de meio campo, uma jogada de individual, porque o Júnior Moraes ia fazer uma jogada individual. Vamos lá. O Júnior Moraes ia fazer uma jogada individual? Não ia. O Yuri Alberto ia fazer? Não ia. O Paulinho ia fazer? Não ia. O Maicon ia fazer? Não ia. O Rony ia fazer? Piada, né? O Duqueiroz ia fazer? O Gil ia fazer? O Fábio Santos? Nenhum deles. É o Roger Guedes e o Pedro. E toda a responsabilidade da armação do time estava no Roger Guedes e o Pedro, porque o Maicon não existe mais. Se fosse o Maicon de 2017, tava ótimo, mas não é mais. Não é. É outro jogador que eles têm. E eu nem achei que ele entrou tão mal, tá? Mas depois ali ficou perdido no meu campo que nem barata tonta, um time de baratas tontas. O primeiro tempo eu cheguei a elogiar, inclusive, que era um time que estava mais organizado, eu achei no primeiro tempo. Só que o segundo tempo foi uma catástrofe. De um treinador que não conhece suas peças. E aí, é isso, o Corinthians perdeu mais uma vergonha. E eu me iludo com o título brasileiro, eu me iludi, eu confesso, eu me iludi. E não vai ter. E eu já falei no vídeo da eliminação pro Ituano que o Corinthians não vai ganhar nada esse ano. Mas eu vou torcer, vou apoiar, vou acreditar porque eu sou otário, porque eu sou corintiano otário. Eu compro camisa porque eu sou otário. Eu faço questão de comprar a original, gasto dinheiro que eu mal tenho pra apoiar um time sem vergonha no futebol, um time que inexiste,
uma diretoria que nós não sabemos o que faz, um presidente que tem como principal promessa pagar as dívidas e não paga nada. Então não sei, meio. Não sei. É um desabafo aqui, é uma opinião de um time do Corinthians que parecia que ia ganhar o jogo, tinha um jogo dominado e abriu as pernas. Abriu as pernas total para um Goiás aí. E ó, vou falar um detalhe engraçado, tá? Engraçado não, né? Mas a última vez que o Corinthians tinha perdido pro Goiás em 2013 foi no Pacaembu e eu estava no jogo. Foi o primeiro jogo que eu fui que eu acho que eu vi o Corinthians perder. Foi o primeiro jogo que eu fui que eu vi o Corinthians perder. Se eu não me engano, o cara que fez 2 gols, foi 2x1 ou 2x0 aquele jogo, foi o Walter, o atacante Walter Biscoitinho. No ataque se destaca, Mengão eliminado por Cabanhas no Maraca. Fute paródias, né? Mas aí era o Walter e a torcida saiu cantando: não é mole, não. Tem que ser homem pra jogar no Coringão. E o mesmo discurso 10 anos depois serve. E aquilo lá era pro time recém-campeão do mundo, hein? Era pro time recém-campeão do mundo, com o maior técnico da história do clube, com alguns dos maiores jogadores da história do clube. E hoje. E podia ter sido mais pro Goiás, cara, porque foi humilhante o que o Corinthians fez hoje. Foi humilhante e eu vou estar que nem otário quarta-feira, 9h30 da noite contra o Remo, esperando o jogo do Corinthians. Isso aqui não é verde não, tá? Isso aqui é azul. Na câmera aí pode estar parecendo verde, mas não é verde não. É isso. O Corinthians faz um jogo vergonhoso, vexatório. Não acho que tem o que culpar o treinador ainda. Inclusive achei até interessante que eu vi mais organização no time, mas nada demais também, que depois se perdeu, no segundo tempo se perdeu. Um técnico que não sabe, a culpa dele que não sabe, ele não conhece o elenco dele, mas não teve tempo para conhecer. E para mim foi jogada ensaiada o gol do Corinthians, o gol do Roger Guedes parece ser uma jogada ensaiada. Fora isso, o Corinthians não tem armador, o Corinthians tem atacantes que sofrem, mas atacantes que estão tomando decisões erradas, uma defesa lerda, uma defesa... Gil e Balbuena não dá certo junto. A gente já teve provas e provas e provas de que Gil e Balbuena não dá certo juntos. Ele me tirou o melhor zagueiro do elenco para botar o Duqueiroz, que nem é mais do Corinthians, na lateral. Vai ser muito difícil o jogo contra o Remo. Eu acredito porque eu sou otário, como eu falei, mas vai ser muito difícil. E a força da fiel torcida na Neoquímica Arena que pode fazer a diferença, porque dentro de campo não tem nada ainda, não tem nada e é preocupante. Apesar do primeiro tempo ter demonstrado um pouquinho de diferença, na minha opinião, o segundo tempo se perdeu e aí abate o emocional e na quarta-feira é capaz de entrar assim também no jogo. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, por favor. Se você assistiu até aqui, merece o like, vai. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. É nóis, tamo junto. Eu amo o Corinthians, mas só me faz sofrer e você também, né? Você também. É nóis, tamo junto e vai, Corinthians!